Eles retratam uma das personalidades mais destacadas da história como um desequilibrado, como um grosseirão, movido pela dependência afetiva em relação a uma mulher. O filme Napoleão, estrelado por Joaquin Phoenix, é um exemplo perfeito da mediocridade do homem contemporâneo. O que o homem contemporâneo faz? Ele pega as grandes personalidades do passado, criticáveis em tantos pontos, colocam ali no meio dos grandes acontecimentos de sua vida problemas de ordem sexual, problemas de ordens inferiores. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve análise do filme Napoleão, de Ridley Scott, e propor uma reflexão sobre a forma como nós vemos as potencialidades humanas e os grandes homens, bons ou maus, do passado. Eu assisti o filme Napoleão. Eu não esperava grande coisa, mas eu, enquanto historiador, como alguém que já estudou razoavelmente a biografia desta importante personalidade da história contemporânea, eu julguei a necessidade de assistir. Até mesmo porque algumas pessoas tinham assistido, inclusive alunos, e vieram me perguntar se eu tinha visto, o que eu achei, etc. Então eu julguei por bem assistir, sabia que não esperava grande coisa, mas para vir fazer aqui meus comentários a respeito do filme. Não tanto quanto a produção, porque eu não sou especialista em cinema, mas quanto à narrativa do filme em termos históricos. Aí nós já fizemos aqui no canal comentários sobre outros filmes, aí muita gente vem falar, mas lá vem um historiador querendo se meter no que não é da alçada dele, porque filme é produção ficcional, não tem nada a ver com realidade histórica. Mentira! A maior parte das pessoas não leem os livros, não procuram conhecer os temas e vão atrás dos filmes, assistem os filmes e acham que conheceram os fatos históricos assistindo os filmes. Então é sim papel do historiador falar em que o filme errou. Inclusive, né, o professor Ricardo da Costa, comentando esses filmes históricos em geral, ele fala: e o único objetivo que se tem hoje, nas últimas décadas pelo menos, de produzir filmes com temas históricos, baseados em fatos históricos reais, o único objetivo é fazer com que as pessoas que não têm disposição de ler os livros, de procurar conhecer os fatos, aprendam de algum modo história. Sendo que não aprendem. Este filme Napoleão claramente não nos mostra o que foi a vida deste homem, o que ele significou e quem era ele. Eu acho que o grande problema desse filme, em termos históricos, é justamente mostrar um Napoleão que na verdade não existiu. Um Napoleão que não correspondia à realidade. Então eu fui ao filme com meu bloquinho de anotações para fazer anotações para este vídeo aqui. E inclusive eu vou aproveitar essa ocasião aqui para fazer uma breve apresentação para quem não sabe ou conhece pouco, ou quem tem mínimas noções a respeito de quem foi este homem, quem foi Napoleão. Esse personagem tão importante e tão interessante. General, we are discovered. Good. O filme é realmente muito ruim, naturalmente não em termos de fotografia, de figurino, não, é tudo realmente muito bem feito. A trilha sonora também é um ponto alto do filme, à exceção de um momento em que eu achei de péssimo gosto, no qual colocaram no fundo da Batalha de Austerlitz, tocando o Kyrie Eleison, achei de péssimo gosto. Mas, à exceção dessas coisas, o filme é muito ruim, porque ele é totalmente desprovido de narrativa, não há história a ser contada ali. Eles pegaram 28 anos da vida de Napoleão, os 28 anos finais de uma das vidas mais intensas da história. Vejam, é uma tarefa hercúlea, querer resumir em um filme de 2 horas e meia, não me lembro exatamente quanto só sei que era uma eternidade que não acabava. E eles erram. A forma como isso é feito é de uma forma totalmente atrapalhada. E realmente não conseguiram fazer. As cenas elas vão se sucedendo sem nenhum tipo de concatenação lógica, porque tem que avançar, né? Tem que avançar. Napoleão é capitão, é general, cônsul, imperador, as batalhas, primeiro exílio, retorno, os 100 dias, o segundo exílio e a morte. Então tem que ir avançando. A grande dificuldade desse filme é realmente não há história a ser contada ali. Eu, como um historiador, alguém que conta história, posso dizer, não se conta bem uma história ali. Agora, o que chama a atenção nesse filme é a completa ausência de unidade narrativa. É uma dificuldade que eu compreendo, por se tratar de uma vida intensa, 28 anos, mas falharam. Agora, o grande problema do filme, agora falando enquanto um historiador, eles retratam um Napoleão completamente
diferente, completamente diferente do Napoleão real. Vejam, nós conhecemos bem Napoleão. Para vocês terem uma ideia, ele é a segunda pessoa da história a respeito da qual foram escritos mais livros. Antes dele, mais do que ele, só nosso Senhor Jesus Cristo. Depois é ele. Então se trata de uma personalidade conhecida, estudada, complexa, muito complexa. Quem conhece a vida de Napoleão sabe que há ali uma complexidade imensa. Só que o que esse filme faz é cometer uma injustiça em relação a este homem. E eu posso dizer isso tranquilamente porque, vejam só, Napoleão Bonaparte, Napoleão I da França, ele é um dos responsáveis, um dos maiores responsáveis pela demolição de tudo que eu mais admiro e do que eu mais amo. Ele consumou a Revolução Francesa. Ele é um dos responsáveis pela demolição da civilização cristã. Ou seja, eu não tenho nenhuma razão do ponto de vista pessoal para defendê-lo. Mas, no filme, ele é injustiçado. Ele é injustiçado. Não são apontados ali os defeitos reais dele. Na verdade, cria-se um Napoleão que não existiu e um Napoleão muito baixo, muito menor do que foi. Vejam, eu falei, eu não tenho razões para admirar Napoleão e para prezar a memória dele, a lembrança dele. Ao contrário, no entanto, eu tenho que reconhecer, até pelo meu próprio compromisso com a verdade, que se trata de uma personalidade como poucas ao longo da história. E eu creio mesmo, que se ele tivesse vivido em outros tempos e que se ele tivesse recebido uma outra formação, talvez os grandes talentos de que ele indiscutivelmente era dotado, enquanto governante, enquanto político, enquanto militar, tudo isso poderia ter sido canalizado para realizações boas. Ele simplesmente usou para o mal, mas ele tinha grandes aptidões, ele era uma personalidade notável. E o que esse filme faz? Né? Eles criam um Napoleão pusilânime. Isso é algo que eu já diagnostiquei em outras ocasiões, no meu livro São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, eu falo isso lá na conclusão. Não são apenas os filmes que fazem isso. Toda uma longa corrente da historiografia, principalmente no último século, baseada na psicanálise, na filosofia da linguagem, da nova filosofia pós 1968, a gente vê todo um esforço hercúleo por parte de historiadores, por parte de estudiosos das ciências sociais, por parte de produtores de conteúdo, e aqui eu falo incluindo o cinema, em pegar os grandes personagens do passado e os rebaixarem. É uma coisa muito interessante isso, porque toda a história humana ela está balizada por grandes homens, e mulheres também, que utilizaram os seus talentos, ora para o bem, ora para o mal. Toda a história humana, todas as grandes civilizações, todas as épocas, todos os séculos. Né? Aqui sem entrar na questão do juízo de valor, se se soube usar bem ou mal esses talentos, essas possibilidades humanas de que eram dotados e que exerceram para bem ou para mal. Enfim, a história toda é cheia dessas personalidades. Os grandes personagens da história. Mas o homem contemporâneo, ele é movido por ideais muito baixos, certo? Não são movidos naturalmente, né, pelos ideais de santidade das épocas cristãs da história, não são movidos pelos ideais elevados de virtude e de sabedoria que tantas civilizações buscaram, ou mesmo de grandeza, como era, né, o que movia Napoleão, um apetite até desordenado por grandeza. Não, os homens contemporâneos são movidos por paixões muito baixas. Então, o que ele faz? Ele olha para si e vê nas suas realizações tão medíocres. Olha as suas realizações tão medíocres e olha para si mesmo e vê a si com uma mediocridade tão grande. E ao contrário de como uma pessoa humilde faria, olhar para os grandes do passado e se inspirar nas suas lições, o que o homem contemporâneo faz? Ele tenta, movido até por um sentimento talvez não percebido de inveja, ele tenta desqualificar os grandes do passado. E aí, né,
A consequência são uma sucessão de biografias satíricas que focam naquilo que de pior esses personagens tiveram, e até colocando no centro da vida deles motivações que, na verdade, são motivações do homem contemporâneo, sobretudo o sexo. E nesse filme, né, os erros históricos desse filme, eles parecem, na minha opinião, tem outros, né, mas todos girarem em torno dessa questão, da pusilanimidade. Interpretam as intenções de Napoleão a partir de coisas que não fizeram tanta diferença naquele momento. Por exemplo, eles apresentam um Napoleão desistindo de uma importante campanha militar, no caso a campanha do Egito, por causa da notícia da infidelidade da sua esposa, de Josefina de Beauharnais. Napoleão teria ido embora do Egito, desbaratado toda uma operação dificílima militar no Egito, para voltar para a França porque a sua esposa o estava traindo. Sendo que nós sabemos que as razões foram outras. Nós vemos ali um Napoleão até um pouco patético, repetindo tolices, como a dependência emocional. É fato que ele era muito apaixonado pela sua primeira esposa, Josefina, isso é fato, principalmente nos primeiros anos de casamento. Inclusive há aquelas cartas, inclusive algumas delas eu já li, fonte primária mesmo, das cartas que ele escreveu na sua campanha da Itália, antes mesmo de assumir o consulado, ele se queixando que Josefina não lhe escrevia, e respondia com cartas até um pouco bastante apimentadas para ela, então, e se queixando da falta de carinho dela, enfim, isso é verdade. Mas o filme coloca, na verdade, um Napoleão movido, guiado por essa dependência afetiva em relação à esposa. Colocam na boca dele conversas idiotas com a esposa, né? Exigindo que Josefina repita que ele é a coisa mais importante do mundo, né? Que ela repetisse 1, 2, 3 vezes, porque ele precisava de ouvir aquilo. Isso não encontra substrato, isso não encontra fundamento na personalidade desse homem. Ele está parecendo muito mais um adolescente ou um velho adolescente, dos anos 2020, dependente afetivamente do seu companheiro ou companheira, do que realmente este grande general e político do passado, né? Então, assim, ele é apresentado como um homem tolo em relação à esposa, alguém manobrado por ela, manobrado afetivamente por ela, e mais ainda, isso que fica pior na história. Pelo menos na primeira parte, parece que a sexualidade está no centro da vida dele, né? Ele parece ali, inclusive as cenas, isso é um ponto interessante também. Eu já fui pro filme já esperando ter que evitar, né, os olhares para cenas eróticas, mas não há cenas eróticas no filme. Há, na verdade, cenas que visam, não cenas propriamente eróticas, né? Não cenas que queiram atiçar o espectador, como praticamente todos os filmes hoje fazem, mas cenas que, através da vida sexual, tentam humilhar a pessoa de Napoleão. São cenas antes mais zombeteiras do que eróticas. E colocando ali ele como uma pessoa que estava com problema de mau desempenho sexual em relação com a sua esposa. E a sexualidade ali no centro da vida dele. Vejam uma coisa interessante, é muito importante pontuar isso. Napoleão, ele não foi um homem de moral ilibada no campo sexual e conjugal, não. Mas ele não era um dissoluto, ele não era um devasso, ele não tinha a luxúria como o centro da sua vida, isso é indiscutível. Ele cedia à luxúria tantas vezes, mas isso não o movia. Isso é fato. Isso nós temos que dizer em injustiça dele. O apetite sexual não era o que o movia. Apesar de ele ceder tantas vezes a ele, não era isso que estava no centro da vida dele. As cenas, né, que colocam Napoleão e Josefina discutindo absurdos, um na frente das pessoas, ela jogando comida nele, ele jogando de volta na frente das pessoas. Isso não acontecia. Isso é falso, isso não acontecia. Nem Napoleão era assim, nem Josefina era assim. E outra coisa, ele é representado como um homem bronco, grosseirão. Napoleão não era uma personalidade dotada de fineza e de delicadeza, não. Mas Napoleão não era sutil, ele não era uma pessoa sutil. Ele não era um homem desequilibrado. Ele era um homem habilidoso, calculista,
que sabia em cada situação agir da melhor maneira, era uma personalidade notável este homem. Não há como negar. Ali ele é pintado como que um ditador. Apenas, ele era ditador, mas apenas, sendo que Napoleão era um grande e habilidoso político. Utilizando para o mal, utilizou essa sua capacidade política, essas suas virtudes políticas para o mal. Mas ele não era um grosseirão. Ele era um homem dotado de uma perspicácia ímpar. Vejam de onde ele saiu e onde ele chegou. E é fato, ele só perdeu tudo o que conquistou por excesso de ambição. Então, assim, ele não era um grosseirão como esse filme pinta. Então, eles fazem isso, eles colocam Napoleão como uma pessoa, como um homem grosseiro, como um homem inapto. Tem horas até que você chega a questionar, a duvidar ali da sanidade mental dele por coisas que ele faz, sendo que não corresponde ao Napoleão da vida real. E naturalmente, isso também é uma coisa que salta aos olhos. Todos os grandes indivíduos envolvidos na epopeia napoleônica são todos desacreditados. Todos tratados como paspalhos. O czar da Rússia, Alexandre I, tratado como um meninão que queria imitar Napoleão em tudo. O rei Luís XVIII da França, que voltou, que foi entronizado depois da deposição de Napoleão, é tratado como um velho gorducho que não tem a menor ideia do que está acontecendo ao seu redor. Os grandes generais, né, o Duque de Wellington, que venceu Napoleão ali na Batalha de Waterloo, ele é pintado dirigindo a batalha como um paspalhão, um bobão. Todos os personagens são rebaixados. Então, e vocês podem ver, eu não estou fazendo aqui simplesmente a crítica desse filme. Isso aí, pessoal, é o que nós vemos em todo lugar. É o que nós vemos nos livros mais modernos, nas biografias mais modernas. É o que nós vemos em outros filmes. Né? Os personagens históricos são todos pusilânimes. Ou, para recorrer ao neologismo, pusilanimizados. Rebaixados. E há outros erros históricos ali, numerosos. Eles colocam Napoleão assistindo à execução de Maria Antonieta em 1793, sendo que ele não estava em Paris. Quando dessa ocasião ele estava já em Toulon. Uma outra coisa que eles erram é uma imprecisão imensa. Aquelas cartas enviadas do Egito reclamando a atenção de Josefina não foram enviadas do Egito, né? Não da campanha do Egito, mas da campanha da Itália. Há aquela cena assim meio grotesca também, né, na qual a mãe de Napoleão, Letícia Ramolino, apresenta, como Josefina não conseguia engravidar, e para se averiguar qual dos dois era o infértil na relação, a mãe de Napoleão, Letícia, ela oferece para Napoleão, prepara para Napoleão uma jovem para que ele engravide a jovem, né, para se descobrir se ele é fértil ou não. Assim, e no caso dessa moça é Eleanor Danuel. Isso não existiu, isso não aconteceu, na verdade. Eleanor Danuel era dama de honra de Josefina já, enquanto imperatriz, Josefina, e Napoleão teve um caso com ela e de fato a engravidou, mas não houve essa participação da mãe armando esse circo. E na coroação também, né? As pessoas imaginam ali, reproduziu-se aquela lenda costumeira da coroação de Napoleão, pela qual ele teria tomado a coroa das mãos do Papa e se coroado. Isso é falso. Né? Quando o Papa chegou em Paris, isso já foi acordado. Pio VII, ele foi lá esperando que iria sagrar e coroar Napoleão, mas foi informado: Sua Santidade, o senhor não vai depor a coroa na minha cabeça. Então já estava acordado. O Papa sagrou Napoleão, uma das grandes máculas da história do papado, né? Uma das grandes máculas da história do papado, né? O sucessor daquele que ungiu Carlos Magno, ungindo Napoleão, é uma grande vergonha. Ele não coroou, mas também se sabia que ele não ia coroar. Inclusive aquele quadro de Davi representando a coroação, apesar das mudanças que Napoleão mandou inserir ali, incluindo colocar a sua mãe na cena, porque ela não esteve, a mãe de Napoleão não esteve na coroação. Napoleão quis que ela fosse colocada ali, ela não esteve na coroação porque não aceitava que Josefina fosse coroada, e ela detestava a nora, mas Napoleão colocou ela lá, tá lá na posição de destaque na tribuna, mas ela não estava. Mas em relação a esse ponto não houve mudança. O Papa realmente na cena está lá sentado, olhando Napoleão de costas. Ele estava sentado. Por quê? Né? Ele não ia coroar Napoleão. Né? Já estava combinado que Napoleão iria depor a coroa sobre a sua cabeça. E no filme não, faz uma cena
né? Napoleão, o Papa está lá com a coroa, Napoleão se levanta num gesto brusco, diz lá uma frase de efeito. I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. Não foi assim. E seguiu-se um certo protocolo, não houve isso. Enfim, existem algumas precisões interessantes no filme, né, que quem conhece os detalhes da vida de Napoleão acho, né, até pode ter apreciado ver acontecerem exatamente assim. Por exemplo, em 1797, se não me engano, né, quando Napoleão volta do Egito, decide se separar de Josefina. Ela não estava em casa, e quando ela chega, no meio da chuva, estava chovendo mesmo, ela vê ali as malas do lado de fora e bate na porta, implorando para entrar. Essa cena realmente existiu, foi assim mesmo, e o filme reproduziu. Então há cenas assim que realmente aquele que conhece com detalhes os fatos deve ter gostado de ver reproduzir. E há outras também que mudaram totalmente. Por exemplo, a Batalha de Austerlitz, a grande vitória de Napoleão, em 1805. Vitória contra a Áustria. Assim, dois problemas ali na Batalha de Austerlitz. Mas eu tenho quase certeza que durante a Batalha de Austerlitz não nevava. Não estava nevando. Estava com uma neblina muito grande que se dissipou depois da batalha, inclusive. Mas não nevava. E no filme colocaram lá, né? Uma neve, uma nevasca imensa, e os austríacos fugindo num rio congelado. Aí se dispara os canhões e os austríacos se afogam. Não teve nada disso. Agora, um outro equívoco, esse eu tenho certeza, né, Napoleão dizendo lá que ele daria para os austríacos a impressão de que estavam num terreno mais elevado. Ele não deu a impressão, na verdade essa foi uma das grandes vitórias dele, justamente por ter concedido ao inimigo o campo mais elevado, e mesmo assim venceu, né? Os austríacos ocuparam um platô, né? Tinha até um nome, esqueci, e mesmo assim Napoleão os venceu. Então há equívocos. O grande problema desse filme, acho que são dois grandes problemas. O filme em si mesmo, que é muito ruim, e não há narrativa, e o segundo é que pintaram um Napoleão que não corresponde à realidade. O Napoleão foi um personagem que fez muito mal à igreja, que fez muito mal à civilização cristã, mas que foi um homem dotado de grandes talentos pessoais que são ali, e de uma personalidade muito interessante, e que são ali jogados no lixo da pusilanimidade contemporânea. Certo? Bom, então, para quem não tem a menor ideia de quem foi Napoleão, ele foi um militar francês. Na verdade, ele nasceu na Córcega, poucos meses, eu acho, ou semanas, depois que a Córcega foi adquirida pela França, no tempo do rei Luís XV, e ele foi destinado à carreira militar. Ele era o segundo filho de uma família bem numerosa. Ele seguiu, foi galgando os mais elevadas patentes, era um homem muito inteligente, sobretudo com números, e ele estudou com afinco as estratégias militares dos grandes da antiguidade, e isso o tornou, além naturalmente do seu talento pessoal, um dos maiores líderes militares da história. Ele cresceu, mas ele cresceu sobretudo durante a Revolução Francesa. No começo da Revolução, ele era um militar de baixa patente e foi galgando, né, as mais elevadas patentes ao longo da Revolução, e em razão de muitas de duas importantes campanhas, principalmente a campanha da Itália, na qual ele venceu os austríacos, venceu a Áustria, ele se tornou uma personalidade prestigiada dentro do exército francês. No momento em que a França estava já exausta da Revolução e do desgoverno agora do Diretório, ele deu um golpe de Estado, no dia 18 de Brumário, né, conforme o calendário revolucionário, de 1799, e se tornou o primeiro cônsul, junto de outros dois importantes políticos, Salles e Roger Ducos. Aquela data ali marca, de algum modo, o fim da Revolução Francesa e o início do consulado. Em razão da reorganização que ele promoveu na França, se tornou imperador através de um plebiscito provavelmente fraudado, se tornou imperador em 1804, foi coroado pelo Papa Pio VII, sagrado pelo Papa Pio VII na Catedral de Notre-Dame, de Paris, em 2 de dezembro de 1804, e desde então, através das suas múltiplas campanhas militares contra as coligações de nações que se uniram contra ele, ele foi expandindo o seu domínio sobre a Europa, anexando terras para a França, conquistando outros reinos, instalando ali monarcas fantoches, como é o caso da Espanha, na qual ele instalou o seu irmão José, o reino de Nápoles, no qual ele instalou o seu cunhado Joaquim Murat, a Holanda, na qual ele instalou como rei o seu irmão Luís, a Westfália, na qual ele tornou rei seu irmão Jerônimo, enfim, se tornou soberano de fato de toda a Europa, e por uma sucessão de erros militares, ele foi obrigado a
abdicar em 1814 e foi relegado para o exílio na ilha de Elba. Ficou ali alguns meses, conseguiu retornar para a França, governou pelo período, por um período de pouco mais de 3 meses, chamados 100 dias, quando foi definitivamente vencido na Batalha de Waterloo pelas forças conjugadas do Reino Unido e da Prússia, e foi banido definitivamente para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, a meio caminho do Brasil e da África, onde morreu em 1821. Bom, se trata de como eu enfatizei nesse vídeo, de uma das personalidades mais destacadas da história e, sobretudo, da época contemporânea e da época moderna. Foi, como poucos têm noção, um inimigo encarnecido da igreja, não odiava a igreja naturalmente como os revolucionários jacobinos. Não, ele tentou manipular e dobrar a igreja, infectar a igreja dos princípios maçônicos e liberais, adotando outra estratégia, corroendo a igreja por dentro. Sem dúvida, está no governo de Napoleão a gênese do liberalismo católico, que tanto dano faria até hoje. O liberalismo católico que nasceu na França e, sem dúvida, que tem a sua origem ali no governo napoleônico. Ele foi, apesar de ter assinado uma concordata com o Papa Pio VII para restaurar a situação da igreja na França depois de tanto tempo de perseguição, ele descumpriu todas as promessas que fez e prendeu o Papa Pio VII, que de algum modo se redimiu dos seus muitos erros na prisão, se negando a se submeter. Então, Napoleão se trata de fato de um inimigo da igreja, mas de um gênio político e que infelizmente utilizou da sua genialidade para o mal. Como eu disse no começo do vídeo, talvez se ele tivesse vivido em outro contexto e recebido mestres melhores, ele teria sido um homem melhor e superior ao que de fato foi. E eu falei aqui que Napoleão utilizou a sua grandeza, utilizou os seus talentos contra a igreja. Eu falei que ele é justamente um dos maiores responsáveis pela demolição da civilização cristã. Civilização cristã que de fato existiu na Idade Média, que no tempo de Napoleão ainda era possível perceber em tantos aspectos da sociedade ocidental, mas que hoje está totalmente colapsada. No entanto, essa civilização cristã que existiu deixou um legado palpável até hoje. Lá naquela Europa apóstata, naquela Europa que perdeu a fé, em todo canto, em todas as grandes cidades, até as pequenas cidades, existem lembranças palpáveis em pedra do que foi essa civilização cristã. E é a catedral. As catedrais góticas. Elas estão lá como que uma eterna lembrança para essa civilização apóstata que abandonou a fé dos seus pais, da grandeza de um passado esquecido. Nós precisamos recuperar, nós precisamos, como diz John Senior, olhar para a cristandade. Ao invés de querer abraçar a modernidade, olhar para a cristandade. E é nas catedrais que o que fez a cristandade, o que caracterizava a cristandade está impresso. E é justamente com esse objetivo de mostrar isso a vocês, de levar isso a vocês, de modo mais concreto possível, que nós estamos organizando um projeto para o qual nós precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. Esse projeto que nós batizamos de Em Busca da Civilização Católica. Será uma produção daqui da Escola de História da Igreja, qual nós iremos para a Europa, mais especificamente para o norte da França, e iremos lá elaborar uma série de aulas nas catedrais, mostrando nas catedrais góticas, onde surgiu na verdade o gótico, que é o norte da França, aquilo que era próprio da civilização, da grande civilização que a igreja construiu, que era a cristandade medieval. E para isso nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua colaboração. Não se trata de uma doação, na verdade se trata de uma colaboração que terá um retorno para vocês. Para maiores informações eu peço que vocês cliquem no link que está aqui na descrição. E se você se interessa por esse projeto, eu peço que você contribua na forma como você puder e da forma que melhor te agradar. Então, agradeço desde já a contribuição. Então eu peço que se você gostou desse vídeo, você compartilhe com seus contatos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.